Olá, pessoal, bem-vindos novamente a esse nosso novo vídeo do canal Viver Plenamente. Toda vez que eu pronuncio o nome do nosso canal, eu tenho aquela novidade, assim, né? Que, na verdade, a gente tem que estar todos os dias nos chamando para viver plenamente, porque é assim que a vida deve de ser. Eu já tenho trazido nos outros vídeos um assunto muito importante, muito presente, bastante frequente, são as doenças crônicas, que são aquelas doenças que chegam para nos acompanhar. E aí a gente também já tem tocado no assunto nós temos que aprender a lidar com isso, aprender a viver de uma maneira saudável, mesmo tendo alguma doença ou algumas doenças, porque elas podem ser mais do que uma. Então, as habilidades de lidar, do bom cuidador para lidar com doenças crônicas, elas caem em três categorias. E para falar de uma dessas categorias, então, as categorias são: a gente vai ter que lidar com a doença da gente, vou ter que me cuidar, tomar remédio, fazer dieta, fazer exercício. Eu vou ter que continuar com a minha vida normal. Eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que continuar atendendo a família, eu tenho que continuar tendo minha vida social, eu tenho que. Essas coisas todas. E também tem uma parte que é o seguinte: todas as mudanças, e de modo geral, a notícia de uma doença ou saber-se doente, traz emoções negativas. E para trabalhar, para lidar um pouco, vai ser essa a primeira vez, ela vai estar outras vezes conosco. Eu convidei uma amiga minha, uma profissional extremamente competente, uma psicóloga, a Marta Bassani. Então, eu quero que a Marta faça a sua parte com relação a essa questão das emoções, Martinha. Que emoções que são comuns, que acontecem, que acometem a pessoa quando ela se defronta ou uma mudança na vida, que é o diagnóstico de uma doença que vem para ficar. Ok, então. Uma boa tarde a todos. Um prazer estar aqui novamente, né, participando do vídeo da doutora Cris. E hoje estamos aqui, então, falando um pouquinho sobre a questão das emoções, né, que elas acontecem, né, quando se descobre um diagnóstico de doenças crônicas. Uma coisa muito importante é que toda doença, né, ou qualquer problema que a gente tenha, traz junto, né, uma carga emocional muito grande. E então, assim, como eu sempre digo, a doença crônica é como uma visita inesperada, né? É uma visita indesejável, que ninguém quer que ela venha bater na nossa porta, mas se ela bater, nós vamos ter, né, que encarar ela de frente, nós vamos ter que nos ajustar, nós vamos ter que nos adaptar a ela, né? Martinha, e não adianta virar a vassoura atrás da porta, que simpatia não funciona, né? Exatamente. Então, assim, e que muitas vezes as doenças crônicas elas têm um cunho irreversível, não tem cura, né? E isso também que faz com que a gente fique mais ainda abalados, né? Porque isso vai modificar a nossa vida, a nossa rotina, né? E uma coisa assim que a gente não tem cura, mas a gente sabe que tem o controle, né? Que é isso que a doutora Cris acaba falando, que a gente tem que cuidar da nossa qualidade de vida, fazer o que tem que ser feito, não é? Para a gente poder conviver, não é? Com essa condição que a vida nos impôs, né? E uma coisa assim, muito importante quando a gente fala em emoções, as emoções todas elas são básicas, né? O medo é uma emoção básica, né? O que que é o medo, na verdade, é uma emoção que ela não é quando a gente se sente ameaçado por algo, então isso é natural, gente, é do ser humano a gente sentir medo, né, frente a uma situação nova que eu desconheço, que eu não sei o que vai me acontecer, enfim, não é? Então é natural que a gente vivencie esse medo. Então, essa geralmente é uma das primeiras emoções, né, que as pessoas descobrem, né, que insegurança, né, o que que eu vou encontrar, o que que vai me acontecer ali pela frente, a ansiedade vem junto, né, angústia, agitação, muitas vezes as pessoas podem se tornar até mesmo agressivos, né, porque a raiva, gente, ela também é uma emoção básica, eu não queria ter essa doença, né, eu posso ficar com raiva, então a gente também, quando a gente sabe e reconhece as nossas emoções e que elas fazem parte desse contexto,
né, que a gente está enfrentando, fica mais fácil para a gente lidar, digerir tudo isso, né? Às vezes as pessoas sentem tudo isso e não sabem o que vão fazer, né? Então, por dar importância na questão da psicologia, para a gente conseguir botar, né, dar nome aos bois, saber que aquilo é natural, que eu sinta, mas eu tenho que encontrar um meio de lidar com essa emoção para mim não atrapalhar na minha vida, não é? E a gente tem que aprender, então, a conviver e controlar, né, esses sintomas para que a gente possa bem viver. Algumas pessoas entram em desespero, olha só, gente, entram em desespero, né, elas não conseguem, elas se perdem. E, e ela tem que saber que são fases e que tudo vai passar, né? Você vai entrar no mundo desconhecido, né? Tudo é novo, tudo, né? Muitas vezes as pessoas perdem, né, doutora Cris, a independência, a autonomia para as coisas. Então, realmente não é nada fácil. A gente não está dizendo que é fácil, né? Que as coisas sejam fáceis, mas nada é impossível e depende muito do desprendimento interno de cada um, né? E existem algumas fases, até um assunto para uma outra ocasião, que nós vamos estar falando sobre as fases da elaboração do luto, né? Que eu vou citar assim por alto, que seria a negação, a raiva, a barganha, depois vem a depressão e a aceitação. Aceitação é essa que tem a ver com adaptação frente àquela situação. Seria a aceitação aqui não no sentido de aceitar e ficar acomodado com aquilo, mas no sentido de encarar a realidade. Bom, eu estou com tal coisa e vamos encarar a realidade, o que eu tenho que fazer, não é, para contornar isso e para levar a minha vida. Então, nós precisamos passar por essas fases, por essas etapas. E uma coisa muito importante é muitas vezes a busca do acompanhamento psicológico. Não sei o que tu acha, doutora Cris, isso é importante? As pessoas buscarem acompanhamento Muito psicológico. importante. Isso, inclusive, entra dentro dos recursos que a gente, no sentido de quando descobre a doença, já vê assim, de que coisas de que recursos eu vou dispor. Inclusive, é muito indicado aquela abordagem multidisciplinar, né? Porque também entram nas doenças crônicas situações de precisar indicar dieta, situações de precisar indicar atividade física, e a parte emocional, Marta, tu sabe disso, é como se fosse um tecido, uma teia, fios. A parte emocional, ela permeia todos os outros aspectos, né? É na dor, é na falta de sono, é na questão da indisponibilidade de levantar para ir fazer o exercício que está prescrito, é nessa parte que tu fala de negar, não aceitar, não tomar o remédio. Então, é muito, muito isso aí. Nós não vamos nos afastar dessa questão jamais, né? Exatamente. Esse é um assunto que com certeza não vai se esgotar nem nesse vídeo, nem no próximo, né? A gente vai estar falando e acho que sempre vão existir coisas, né? Ganchos que a gente pode fazer para que a gente possa cada vez mais levar esse esclarecimento para as pessoas, né, Cris? E uma coisa que eu sempre digo, né, para quem estiver nos ouvindo, não tenha vergonha de buscar ajuda psicológica. Infelizmente, a gente está numa cultura que as pessoas acham que, psicóloga é médico para louco, eu não preciso disso, eu consigo resolver as minhas questões sozinho, bato no peito, né, mato no peito essa parada. E, geralmente, quanto mais a gente negar que precisa de ajuda também, mais a gente vai estar tornando a situação mais complicada, mais delicada ainda. Né? A gente vai estar cada vez indo mais, né, para o fundo, se distanciando de uma vida mais saudável. E através da psicoterapia, a gente vai poder estar falando nossos sentimentos, esses medos, as angústias, né? Porque as pessoas muitas vezes engolem o que sentem. Bem assim, gente, a gente engole as nossas emoções, e aí o que acontece? De um problema você tem dois, três, porque quando a gente não resolve as nossas emoções, o nosso corpo, ele vai manifestar através de outras coisas, né? Se a gente, como é que é? Se a gente não chora, o corpo chora, né? E através de uma Batinha, doença. Oi, quando a boca cala, o corpo fala. Né? exatamente. Quando a boca fala, o corpo fala. Se Quando você. a boca cala, o corpo fala. É verdade. E Exatamente. quantas Através da vezes,
Assim, quantas vezes nós atendendo, eu, por exemplo, né, 40 anos de clínica, a gente escutando a situação de, por exemplo, eu não tenho coragem de dizer, eu vou aceitando, tanto na vida assim de marido com a mulher, tanto na vida da mãe com os filhos, tanto na vida de lidar com o filho que casou e volta para casa, se separa, e aí é aquela a desordem dentro da... Muda completamente a estrutura que está já a pessoa habituada, e ela não quer ofender, não quer magoar. Então, essa parte da comunicação é uma coisa extremamente, extremamente importante, e é capítulos e capítulos do livro. Exatamente. E a questão também da psicoterapia, né, de conversar com o psicólogo, também a psicoterapia auxilia no sentido de aliviar esse sofrimento, né, tanto físico, viu, gente, não é só, a psicoterapia ela não vai aliviar só a dor emocional, a física também, certo? E com isso vai melhorar a nossa qualidade de vida, a gente vai se sentir mais fortalecido, né, mais capaz de enfrentar as coisas, porque a gente não sabe que outras situações vêm pela frente, né? Então a terapia vai ajudar você a ficar mais forte para enfrentar, encarar as coisas de frente, né? E muitas vezes o acompanhamento psicológico também se faz importante, né? Até porque são muitas perdas, perdas de habilidades, de capacidades, restrições, muitas vezes alimentares, né? Às vezes que muda até a questão do social, né? Isso influi até na questão social. E aí, gente, com relação a isso também, podem se instalar a depressão e quadros de ansiedade. E a depressão, pessoal, é uma coisa muito séria, muito importante, que muitas vezes as pessoas acham que, isso vai passar, porque, né, a falta de vontade de sair desse, né, mas só que assim, ó, essas questões paralisam, fazem as pessoas paralisar a vida delas, só atrapalha, não ajuda em nada. E se você não trata, tem consequências muito graves. Eu estava lendo uma reportagem bem importante, científica, que fala que a depressão ela está relacionada ao elevado índice de morte, né, entre pacientes de hemodiálise, né? Até porque se a pessoa se entrega, ela desiste de si mesmo, né, da própria vida. Certo? Então, assim, o tratamento psicológico vai ajudar a pessoa a aprender um novo estilo de vida, né? E ver que ela pode seguir em frente de uma forma saudável e ter uma vida plena, que é o que a gente, o que a gente busca, né, através desse canal maravilhoso que a doutora Cris abriu aqui. Não sei se quer comentar alguma coisa sobre isso, Cris. Eu queria agradecer muito e eu gostaria de pedir para o pessoal assim que se inscreva, compartilhe, né? Coloque para nós sugestões. Assim como tu estás participando, nós vamos estar trazendo outros profissionais também, porque o assunto é extremamente rico e já deu para ver, né? Dá para a quantidade de braços assim, de ramificações que isso se estende e também assim uma das coisas que nós vamos estar vendo é os sintomas da doença crônica, entre esses que tu está falando, depressão, por exemplo, né? Então, assim, tratar sintoma por sintoma, e muitas vezes, até pode ser na maior parte das vezes, eles se interrelacionam, um leva ao outro, né? Que nem como tu está falando, a questão da pessoa ficar parada, não ter vontade para nada, a depressão tomar conta, então vai com isso trazendo um agravo. A pessoa vai ficando cansada, e porque está cansada não vai fazer a atividade que precisa, e porque não faz a atividade que precisaria fazer, ela vai ficando mais cansada. Então, a gente vai estar tentando trabalhar com vocês o desembaraço de todas essas coisas. Martinha, eu fico muito agradecida, tenho certeza que nós vamos estar conversando mais, já vou estar te dando uns temas, e vamos ver se o pessoal coloca aí também sugestões de temas para nós. E eu estou vindo nessa linha das doenças crônicas, doenças de longa duração, e que é um universo de coisas. Quando estava falando de alteração da parte física da pessoa, também entra a questão do paciente com câncer, né? O câncer é uma das doenças que mais, de altíssima mortalidade. São 4 patologias que mais matam, né? No mundo. É as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias, diabetes e os cânceres, né? E o mundo está envelhecendo e com o envelhecer da população, paralelo com isso, vem vindo os agravos. Muito obrigada, Martinha.
pela tua participação e muito obrigada a todos por mais esses minutos de atenção que vocês estão nos dando. Beleza? Então a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo, né, Marta? Até o próximo. E vamos, então, né, viver plenamente. Pronto. Um abraço Viver a todos. E até. E até a próxima. Até a próxima.